Olha, 14 imigrantes foram resgatados por trabalho escravo em Guará, depois de uma parceria entre a Polícia Militar e o Ministério Público do Trabalho. Eu vou ao vivo agora para saber mais detalhes desse caso com o Guilherme Gonçalves, porque, olha, só de você pensar que em pleno 2024, nós ainda, com tantos direitos conquistados trabalhistas, nós temos ainda trabalhadores, infelizmente nesse caso, pessoas que vieram, segundo o Guilherme vai contar com mais detalhes, do Nordeste para trabalhar no Sudeste, no estado de São Paulo, e acabaram sendo aí enrolados, enganados, escravizados, uma palavra que, olha, há mais de um século já não deveria ter sido mais pronunciada, porém acaba acontecendo ainda até hoje. Ô Gui, esses trabalhadores já foram inclusive ouvidos pela polícia? Conta pra gente agora com mais riqueza de detalhes. Oi, Valentim, boa tarde para você mais uma vez, a todos que acompanham o Balanço Geral. Esses trabalhadores, eles foram ouvidos por agentes do Ministério Público do Trabalho. E esse empregador, ele se dispôs, depois dessa conversa, dessa investigação, agora a pagar todos os direitos trabalhistas, as verbas também rescisórias a essas pessoas que trabalhavam para ele no corte de cana-de-açúcar lá em Guará, em uma fazenda. E logo, ainda essa semana, Valentim, eles devem passar aqui pelo Ministério do Trabalho, que nós mostramos agora ao vivo, ele que funciona no prédio do INSS, na Rua Voluntários da Franklin, aqui no centro da cidade. Se mudou para cá há pouco tempo o prédio do Ministério do Trabalho para o prédio do INSS. Então essas pessoas devem ser ouvidas aí nos próximos dias, nas próximas horas aqui, e também receberem as verbas rescisórias e até o seguro-desemprego. Bom, nós temos imagens aí desse local, Valentim, onde essas 14 pessoas, esses 14 trabalhadores rurais, naturais do Maranhão, Pernambuco e Piauí estavam. Eles foram trazidos para a região de Franca para trabalhar no plantio de cana-de-açúcar, mas passaram por várias condições análogas à escravidão. A operação aconteceu na última semana, quando a Força Tarefa vistoriou a infraestrutura e todas as atividades feitas pelos trabalhadores em uma área rural de Guará. Segundo o Ministério Público do Trabalho, a empresa que contratou os migrantes prometeu custear o transporte, moradia e alimentação no município. Só que o montante deveria ser pago depois pelos próprios trabalhadores. Porém, a moradia precária sempre deixou a desejar. No dia a dia, eles dormiam no chão ou em redes e ainda tinham que lidar com goteiras, infiltrações, mofo, instalações elétricas expostas e períodos de chuva ali, um risco danado de choque nesse alojamento que não era nem forrado. Outro problema era a falta de banheiros e locais para refeição ali no meio da lavoura. Para se ter uma ideia, Valentim, as vítimas precisavam fazer suas necessidades no meio do mato e na hora da refeição comiam debaixo do sol quente. Não tinha nem água potável durante todo o dia, pois o reservatório de água ficava trancado até às 10 da manhã. Isso sem falar do ônibus rural que recentemente se envolveu em um acidente. E o coletivo, que não tinha cintos de segurança, bateu aí sem freio ainda na traseira de um caminhão da usina, deixando 10 cortadores feridos. Além disso, a remuneração não era clara e muito menos justa para os trabalhadores. Eles recebiam o salário por produção e não tinham nenhum pagamento mínimo de diária. Mas, ao mesmo tempo, ninguém usava o EPI, o equipamento de proteção individual apropriado. Esses são os equipamentos aí para o trabalho do dia a dia, até nesse período de transporte. Então, alguns sofreram acidentes de trabalho e, quando se acidentavam, não recebiam nem o dinheiro do trabalho e nem do afastamento. Uma das vítimas, por exemplo, Valentim, chegou a cortar o pé com um podão porque as botinas não tinham a proteção de ferro na ponta. Essa pessoa ficou 4 dias afastada, não foi remunerada nenhuma vez e recentemente um outro trabalhador precisou se afastar por 8 dias por contrair dengue, ou seja, ficou uma semana sem receber.
Com as provas colhidas pelo Ministério do Trabalho e a Polícia Militar, a Procuradoria celebrou aí um termo de ajuste de conduta com a empresa que contratou esses trabalhadores. O homem responsável por essa contratação se comprometeu a pagar as diárias em um hotel de Franca, além de 4 refeições diárias por dia para as vítimas, enquanto o processo continua. Além disso, o empregador deve pagar mais de R$77 mil em verbas rescisórias, somando todos os funcionários, além de uma indenização por danos morais individuais, avaliadas em R$4 mil para cada trabalhador e 56 mil no total, e custear também a passagem de volta para os seus estados de origem, contando a alimentação e o translado. Os resgatados, Valentim, também tiveram aí o direito concedido ao recebimento do seguro-desemprego. E esse caso, ele foi encaminhado para o Ministério Público Federal, que vai seguir com as investigações. Então, essas pessoas vão passar por atendimento aqui no Ministério do Trabalho e depois o Ministério Público Federal vai continuar a investigar essa fazenda, essa pessoa responsável pelas contratações, para impedir que isso aconteça com outras pessoas, com outros trabalhadores que são enganados, vítimas aí de promessas ludibriosas. Eles vêm aqui para o estado de São Paulo, para a nossa região, trabalhar atrás de uma vida melhor, e quando chegam aqui são vítimas de oportunistas que acabam aí deixando eles em condições péssimas, ali, que fazem muito mal à saúde, e, é claro, eles vivem em uma situação análoga à escravidão. É muito triste ver isso acontecendo no século XXI, no ano em que nós estamos, e a cada vez que a gente acompanha reportagens, informações, notícias como essas, a gente fica revoltado com essa situação, mas agora a polícia já está no caso, o Ministério Público Federal também, e as investigações continuam, Valentim. Olha, e aí você fica se perguntando, né, como o Guilherme mostrou agora, coloca as imagens mais uma vez do local. Como alguém se sujeita a isso, né? E a resposta é simples. Muitas vezes as pessoas que são muito humildes, que são muito trabalhadoras, que estão numa situação complicada, não importa se é no Nordeste, se é no Norte, se é no Sul, se é aqui na região Sudeste, enfim, né? Aí essas pessoas acabam recebendo aquele convite, aquela oportunidade de trabalho para, olha, você vai trabalhar, eu sou um grande produtor rural, sou fazendeiro, você vai vir para cá, e aí você vai ter uma moradia, você vai ter um salário, e aí você vai conseguir até ajudar sua esposa, o seu marido, os seus filhos, que vão ficar no Nordeste ou vão ficar no estado de origem. E aí, quando eles chegam aqui, não tem acesso a telefone, não tem acesso a televisão, não tem acesso à internet, não tem acesso a nada. E eles ficam praticamente isolados no meio desta área, dessa fazenda, né, numa área de canavial, trabalhando, e volta ali para dormir, para comer, para voltar a trabalhar, para dormir, para... E aí não tem acesso a nada, nem a informação. E aí eles acham que, olha, o produtor lá, o patrão, vai melhorar. Fala, não, fica tranquilo, a situação vai melhorar, mas por enquanto o que eu posso te pagar é isso. E eles não sabem que estão sendo, muitas das vezes, enganados. Estão tendo um trabalho ali, ó, que não pode, que não é permitido, que é um trabalho praticamente escravo. Olha os colchões, olha a situação que eles dormiam, o banheiro, a sujeira, a imundície, a casa com goteira, as panelas imundas, as casas com redes. Olha aí, eles tinham que se dividir para dormir na rede. E aí o patrão vem, olha, você vai dormir nessa rede, mas logo vai melhorar. Logo com a safra, eu vou te pagar mais. E aí ele vai enrolando, enganando. Você repara aí, ó, não tem uma televisão, não tem nada, tá? Eles não têm acesso a informação nenhuma. Por quê? Porque quanto mais, né, quanto menos eles tiverem acesso à informação, vai que um deles resolve denunciar. E graças a Deus, eu espero que essa denúncia tenha chegado aí a tempo, né, no Ministério Público, de evitar o pior com qualquer trabalhador. Alguns até já se machucaram, estavam trabalhando ali, ó, sem direito a nada, morando num lugar como esse, e que agora o mínimo que o empresário, que o tal do patrão tem que pagar, no mínimo, é essa indenização, fora todos os direitos trabalhistas desses trabalhadores que vão voltar para casa agora com pelo menos um pouco de dinheiro para conseguir seguir a vida lá junto com a família, tá? Isso aconteceu em Guará, o Guilherme Gonçalves acompanhou de perto o caso e, claro, qualquer nova informação, eu volto ao vivo direto da sede aqui, onde funciona o Ministério do Trabalho também, é onde tem a sede da Previdência Social em Franca, região central. Obrigado, Gui. Obrigado,
Sérgio Leite, pelas imagens, hein?